Olá pessoal, vamos começar mais uma live. Hoje o nosso convidado é o Léo, do Português Play. Na verdade, o professor Léo é parceiro, meu parceiro em outro projeto. Eu acabei convidando o Léo porque hoje 90 ou 95% dos editais contemplam a matéria de português. Então, língua portuguesa hoje é fundamental para qualquer concurso que você vá prestar. Acredito que, com exceção da Ordem dos Advogados, todos os concursos hoje demandam a necessidade de entender o conteúdo de português. Vamos ver aqui se o professor Léo já está aqui. Ele passou para mim que já estava. Para chamar. Deixa eu chamar o Léo. O professor Léo falou para mim que pediu o acesso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar para ele que eu não recebi o pedido. Bom, vamos lá. De qualquer forma, agora a gente está fazendo as lives segunda e quinta-feira para trazer mais conteúdo para vocês. Antes a gente estava fazendo só segunda-feira. Fazia eu e o professor Luiz, a gente estava fazendo conjuntamente. A gente pensou que dividindo a gente conseguiria trazer mais conteúdo para vocês com uma live a mais por semana. Outra coisa, hoje no final da live eu vou indicar quem foram os ganhadores do concurso. O concurso que como prêmio traz o curso do método 4x4, que eu elaborei junto com o Luiz. Então a gente vai informar, eu vou informar os ganhadores hoje no final da live. Deixa eu ver aqui o professor Léo. Deixa eu agradecer já o Fábio entrou. É Fábio ou Fabiola? Fabiola. Cecília. Deixa eu ver aqui a mensagem do professor Léo. Avisei já aqui, o professor falou que já estava aqui no perfil, mas não viu a live. Israel entrou. Como eu estava falando para o pessoal que estava entrando, português hoje é essencial. Português, quase todos os concursos a gente está trazendo, eles trazem no edital português como matéria integrante de conteúdo. O conteúdo do português é muito parecido de uma banca para outra, o que muda é a abordagem das questões. Então hoje com o professor Léo a gente vai entender um pouquinho da diferença das bancas. Ó, o professor Léo entrou agora aqui. Chegou, maravilha. Deixa eu ver, acho que o Léo... Sigo. Eu não recebi o pedido do professor, mas eu mandei um convite aqui. Eita, deu certo. Tá me ouvindo bem, Léo? Oi, Tá me ouvindo bem? tranquilo, boa tarde. Pô, Léo, primeiro eu queria agradecer você ter aceito o convite. Segundo, eu estava falando aqui pro pessoal enquanto você estava entrando, que eu até te adiantei o porquê que eu fiz esse convite para você. Hoje, 95% dos editais contemplam português.
Então eu acredito que se tem uma matéria que as pessoas têm que estudar, seja qual for o concurso, é português. E embora os editais eu tenha visto uma cobrança parecida, o modo de como essas bancas cobram é diverso. Então tem banca que cobra mais a morfologia, outra mais a interpretação de texto. Então a ideia hoje para o pessoal é a gente bater um papo, trazer aí essas diferenças, trazer um pouquinho de como a gente aprender mais fácil o português, que você é especialista nisso. E então vamos começar. Faz uma apresentação sua, Léo, para o pessoal. Legal, galera. Aqui é o professor Léo. Tenho 5 Instagrams hoje, tá? Tem um canal no próprio YouTube chamado Português Play. Já leciono português há 18 anos. Aprovado em 12 concursos públicos. E também autor da Gramática Simplificada, uma gramática que simplifica a vida dos concurseiros, tá bom? Então, tem uma didática bem simples e bem objetiva. Léo, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho dos concursos. Então, hoje, primeiro, que dificuldade que você vê nos seus alunos com relação a português? O que você vê de comum, assim, que é uma... Pô, o pessoal tem, de repente, pela base, tem mais dificuldade de entender a sintaxe, é mais a compreensão do texto. O que você vê de dificuldade geral, assim? Legal. Normalmente, pelo que eu vejo, tem um problema na parte do texto e tem um problema na parte gramatical. Parte gramatical que é mais cobrada e que a maioria dos alunos tem dúvida, tá? Eu estou até com um curso gratuito de sintaxe. Então, normalmente, na sintaxe, os alunos apanham bastante. Sujeito, predicado, objeto direto. E na parte do texto também, muita gente não sabe compreender um texto. Né? E eu até explico que há uma diferença de compreensão e interpretação de texto. Tem gente que acha que tem problema em interpretação, mas não sabe a diferença de compreensão e interpretação. Então, cuidado. Interpretar é tudo aquilo que está escondido no texto. Demanda conhecimento do mundo. É subjetivo. É algo mais difícil. Compreensão é tudo que está no texto. Está escrito ali. Basta ler com atenção. E é uma diferença boba e muita gente não sabe. Eu sou horrível na interpretação. Às vezes, não. Você é horrível na compreensão. Às vezes, a sua falta de atenção faz com que você leia ali e não perceba a resposta no texto. Então, grave isso aí. O pessoal interpretar é diferente de compreender um texto, tá? E uma dica que eu vou dar para quem tem esse tipo de problema é jamais leia o texto primeiro. FGV, FUMAC, CESP, tá? O que você tem que fazer? Como assim, professor? Como que eu vou fazer uma prova sem ler o texto? Esse é o problema. Nós aprendemos na escola padrão, você deve ler o texto rápido, depois você volta, lê o texto com atenção, e aí você vai à pergunta e volta ao texto. Você acaba lendo o texto 3 vezes. E eu sempre explico isso para os meus alunos. Você lê primeiramente o enunciado. Acabou de ler o enunciado, entendê-lo é essencial. Depois, você não vai ao texto, você vai às alternativas, marcando ali as palavras principais. E aí sim, você já mostrou para sua mente o que você quer. E a sua mente vai estar focada. Ela estando focada, a chance ou a probabilidade de acerto é bem maior. E aí você vai conseguir acertar mais questões, não só de compreensão, como também de interpretação de texto. Fica essa dica aí. Essa dica é bem legal. Então, para o pessoal, primeiro é uma questão mais objetiva, é saber extrair dentro do texto o que o enunciado está pedindo. E a segunda, a questão da compreensão um pouquinho mais ampla, como o professor falou, depende de elementos mais subjetivos, até da vivência da pessoa, para ela conseguir extrair uma informação que está contida implicitamente no texto, sem assim, extrapolar o que o texto quer dizer. Então, acho que essa dica que você falou é bem legal. Agora, eu vi que você falou aí, independente da banca, leia primeiro as alternativas. Acho que essa é uma dica legal. Agora, qual que é a diferença? Vamos pegar pelo menos as 3 principais aí, vai. CESP, FCC e VUNESP. Qual que é a diferença delas ali em termos de forma de questionar? Sem se a gente está entrando no mérito de uma é certo ou errada, outras são alternativas, mas uma explora mais o que? A parte de interpretação, essa parte de entender, a outra é mais morfológica, todas hoje estão para
enveredando para um caminho mais de interpretação, que demandam do candidato fazer esse entendimento. Como é que é hoje, como é que está o estilo das provas? Vamos lá. A CESP, ela trabalha com 3 estilos, tá? O estilo só de gramática, gramática pura. O estilo só de interpretação. E o estilo interpretação e gramática. Então, a CESP trabalha desse jeito. E a CESP trabalha bastante, em tese, 2 textos a 3 textos por prova. Normalmente é o padrão dela. De 2 a 3 textos, textos médios, tá? Não são tão grandes. E ela envolve só interpretação, ela envolve só gramática ou ela envolve os 2 ao mesmo tempo. A banca FCC já trabalha diferente. Ela não trabalha normalmente gramática dentro de texto. Aí o texto é só texto e gramática é só gramática. Tá? A prova de interpretação da FCC ela é um pouco mais complicada do que as outras, né? Normalmente o aluno tem que ter mais atenção do que da CESP. Eu acho da CESP um pouco mais fácil. E a VUNESP também trabalha no mesmo estilo da FCC. Ela trabalha com texto e trabalha com questões gramaticais. Então, a única banca mais diferente aí é a CESP, que envolve a contextualização, que é a parte da gramática dentro do texto. Eu já reparei que a FCC e a VUNESP tendem a trazer também, às vezes, textos mais longos, um textão ali que te demanda até... Já é uma prova complicada, porque geralmente 80 alternativas com 5 opções, diferente do CESP, que são 100, certo ou errado, ou 120, então é mais cansativo para o cérebro. Então, falando nisso, você indica que a pessoa comece por português a prova, porque o cérebro está descansado, ou ao contrário, começa pelas outras, vai resolvendo e deixa português por último. Em termos de estratégia de prova, o que você indica? Começar por português, independente, a pessoa tendo afinidade, tem alguma estratégia de começo? Ou... Como eu já dei palestra para concurso, até dentro do meu curso eu foco bem nisso. Nunca comece pela matéria que você acha que tem que começar. Comece pelaquela que você domine mais. Porque a prova vai te trazer, a primeira matéria, padrão português, mas não quer dizer que você tem que começar por português. Não é porque eu dou aula de português, você tem que começar por português. Não. Comece pela matéria que você mais domine. Por quê? Dominando uma matéria, você vai começar a se sentir mais seguro. Nossa, essa prova é minha. Agora vai dar certo. Nossa, estou acertando, estou legal. Porque se você começar pela matéria mais complicada, mais difícil, é porque eu gosto de começar pela mais difícil, porque é a mais rápida, a outra matéria eu já sei, aí eu vou ser mais rápido. Não, você vai atrapalhar você. Grave uma coisa, você tem que ter um temperamento equilibrado. Estou tranquilo, sem nervosismo. E aí, você começando pela matéria que você já domina, a chance de você se dar bem em toda a prova é maior, porque você está mais seguro. Agora, pensa só, você começa por uma matéria complicada. Vamos supor raciocínio lógico. Você mal domina, mas você fala, eu quero começar por ela porque ela é mais chata, vou precisar de mais tempo. Aí você começa a ficar nervoso, começa a errar. Você fala, nossa, que sacanagem, estudei tanto, não deu certo. Ô, pai, me ajuda. Aí começa a ficar meio apavorado. Vai atrapalhar até nas matérias que você já domina. Grave isso. Sempre comece pela matéria que você mais domine. E outro ponto. Deu dúvida na questão? Não marca aquela questão. Deixa ali, depois você volta. Isso ajuda o seu cérebro a ficar mais refrescado, tá? E aí vai ficar mais fácil de você depois tentar achar a resposta. Tudo que você faz para tentar acender o seu cérebro vai complicar, vai gerar ali um bombardeio de informações e aí você pode até se travar. Legal. Eu falo por experiência, mas queria ver a sua opinião. Eu costumo estudar português muito através da resolução de questões. Então, muito exercício e me ajuda até a fazer aquele entendimento reverso. Mas qual que é a melhor, vindo de um professor, qual que é a melhor maneira de aprender? É videoaula? É PDF? É resolução de questão? É o mix de tudo? Como que você entende, para entender português fácil, né, que é a sua especialidade, alguém que está vindo aí do zero, o que é o melhor caminho? Legal. Vamos bater uma coerência aí, tá? O bebê, ele não nasce andando. Ele primeiro precisa engatinhar. Depois ele começa a cair. Depois ele começa a andar. Para depois ele começar a se firmar e a correr. A corrida é o último passo. O que isso tem a ver com a aula? Tem tudo a ver com língua portuguesa. Primeiramente, você só pode aprender uma matéria se você tem um conceito, a teoria.
Tem muita aluno que fala, professor, eu faço cursinho, o coach falou que só para trabalhar só com questões. Olha só, eu não passei em 12 concursos, não foi à toa. Eu entendi banco, entendi estratégia. A primeira coisa, você precisa de informações. Como que você vai fazer uma questão se você nem sabe dar informação? Então, o primeiro passo é estudar a teoria. Como que eu posso estudar a teoria? Por meio de videoaulas, por meio de PDFs, tá? E escrevendo. Essa é a primeira parte. Acabei de fazer isso, eu vou para a segunda parte, que é chamada de resumo. Eu vou fazer uma síntese de tudo aquilo que eu estudei, porque eu vou ter um caderno bem mais objetivo, bem mais dinâmico, que eu já sei o que é. E aí sim, a terceira parte é a prática. A prática eu tenho como mote que leva à perfeição. Então, a prática leva à perfeição. E você vai fazer as questões, e olha só, ao fazer a questão, você vai revisar o conteúdo estudado. Por isso que é bom só fazer questões depois de você já ter um domínio legal de informática, de constitucional, de português, porque senão você vai perder tempo e vai ficar achando que é difícil. Legal? Então, o exercício é a última parte. Chegou no nível que você já dominou a teoria, acabou. Aí é só questões. E aí você vai fazer uma estratégia. Sempre quando for estudar por questões, divida o tópico. Por exemplo, crase. Crase você tem os casos proibidos, casos facultativos e casos obrigatórios. A maioria não sabe estudar assim. O que eles fazem? Pega as questões de crase e sai fazendo todas. Não, meu filho. Se você estudar de forma metodológica, você vai se dar bem. Eu vou pegar mais de 70 questões de crase e vou pegar 30 questões só sobre casos proibidos. Eu vou focar os casos proibidos. Acabei casos proibidos, agora eu vou fazer umas 20 questões só sobre os casos facultativos. E tem jeito de você fazer isso. Eu falo no geral, se você for pegar um bom curso, você vai pegar isso. A minha gramática, por exemplo, ela traz isso. Questões só de sujeito, questões só de objeto, questões só de predicado. Isso é estratégia. Aí o cara acha que vai pegar 100 questões e vai estar muito confuso. É porque você não está dividindo os seus estudos. Deu para entender? Então, Entendi. Segmentar, né? É a última parte. E sempre dividir o tópico. Eu falo muito para os alunos, se você quer ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal, né, no próprio Senado, né, qualquer um aí assim, mais elevado, o que você tem que fazer? Só vai avançar para outra matéria se você obtiver pelo menos 80% de acerto. Aluno meio apavorado, por isso que eu falo, esse negócio de estudar para edital. Quando o edital saiu, você só tem 2 meses, você já está, em tese, desclassificado. Em tese. Não quer dizer que você não possa sonhar e acreditar que a Mega Sena possa ser sua desta vez. Mas vale a pena tentar. O que eu falo aqui? Sempre quando você for estudar, começa a estudar com antecedência. E aí você vai seguir uma ordem cronológica de estudo. Nós vamos até falar isso hoje, como você pode aprender mais rápido. Aí o que você faz? Peguei crase, consegui 60%. Não, vou pegar mais questões. Ah, consegui 70%. Ainda não. No mínimo, 80%. Conseguindo 80% de acerto, você vai ter mais facilidade na próxima matéria. Mas a maioria vai lá, faz 30 questões, agora eu vou para outra matéria. Ah, faz mais 30. Aí pronto. E ele nunca domina nada. Por isso que vivem pessoas aí falando que não sabem português, que não sabem constitucional, não sabem matemática, porque não sabem estudar. Dentro do que você falou, você até falou que a gente faz todo um planejamento, então primeiro teoria, né, consolidação, você faz um resumo até para trazer o que você aprendeu com as próprias palavras e de uma maneira sintetizada, para você, aquela matéria toda, você condensar, resumo para a gente não só não esquecer, como reforçar. Tá, e você chegou a falar, e a ordem? Qual que é a melhor ordem dentro da língua portuguesa para a gente aprender? Então, vamos imaginar que alguém está saindo do zero. Então, é entender as classes, substantivo, adjetivo. Qual que seria a ordem que a pessoa tem que sair para ela chegar aí num edital e numa prova e tá batendo pelo menos 90% da prova, que é o mínimo que a pessoa vai ter que fazer se ela quiser concorrer hoje, se não gabaritar, né? Português, ou é gabaritar ou ali 95%. Qual que seria o plano do início para o fim? Sim. Legal, vamos lá. A língua portuguesa, primeiramente, ela se divide em 3 tópicos. Na verdade, são 4. Eu vou focar em 3, tá? Redação, interpretação e gramática. Qual que é o quarto? Literatura. Isso é língua portuguesa. Ela se compõe por esses 4 pilares. Agora vamos falar do pilar gramática.
como é que se estuda a gramática? Ela tem 24 matérias. 24 matérias. E ela tem 4 tópicos. Então, vamos lá. Eu tenho 4 pilares na língua portuguesa. Dentro desses 4 pilares, vamos focar na gramática, que se divide em 4 partes. A primeira parte, fonológica. Ou seja, você vai estudar primeiramente fonética. Depois de fonética, você vai estudar separação silábica. Aí, acentuação gráfica. Então, olha, fonologia vai trabalhar esta parte, a parte da escrita, a parte do som, a parte da pronúncia. Acabou fonologia, você vai para a parte morfológica, que é a parte de substantivo, adjetivo, verbo. Olha para você ver, muita gente não sabe isso. Essa palestra aqui é top, tá? Depois da morfologia, você vai para a parte sintática, que é o período simples, que é concordância verbal, concordância nominal, sintaxe, regência, tá? Crase. E agora você vai para a última parte, que é período composto. O que é o período composto? Orações coordenadas, orações adverbiais, orações substantivas, orações reduzidas e orações adjetivas. Então, se você começar a seguir essa ordem, você vai aprender português, eu garanto. A maioria não sabe português porque só estuda em cima de edital, e edital não segue cronologia. Ele pega os tópicos que eles acham mais relevantes dentro daquela banca. Mas se você quer se dar bem na língua portuguesa, primeiro é fonologia. Eu vou passar aqui depois a ordem da matéria, tá? De cada matéria. Fonologia, morfologia, tá? Lembrando que a morfologia são 10 classes, parte sintática e depois a parte do período composto. Essa seria as 4 partes. E dentro das 4 partes, há uma sequência correta de cada matéria. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, você sabe por que a maioria não é bom em crase? Porque nunca estudou regência. Porque não sabe regência. E sabe por que muita gente não é bom em crase ainda? Porque não sabe morfologia. Olha a importância de seguir uma ordem. Olha, mas por que eu vou precisar da morfologia para fazer crase? Uai, tem gente que não sabe o que é um substantivo. E o pior, não sabe o que é um substantivo masculino ou feminino. Porque acha que a palavra tem um A no final, é feminino. Acha porque tem um O, é masculino. Tem gente que não sabe o que é pronome. Você pode ver, eu não sei o que é pronome. Eu não sei o que é masculino. Eu não sei o que é, por exemplo, advérbio. Então você erra. Então, se você quer se dar bem em crase, a primeira matéria a ser estudada é a matéria de regência. Isso dentro do período simples, tá? Porque se você realmente quiser ficar bom na crase, você tem que dominar morfologia. Dominou morfologia, você vai para sintaxe. Como assim? Você tem que saber o que é objeto direto, objeto indireto. Olha só, o que é o sujeito. Depois você vai para a regência verbal e nominal. E por último, crase. Só que o aluno estuda sozinho, não compra nenhum cursinho, acha que vai dar conta. Vai passar? Vai lá. Você só vai demorar mais. Mas quando você estuda com um método certo, com professores certos, né, professores gabaritados que entendem, por exemplo, você tem a sua plataforma, você já passa como que vai fazer, é muito mais fácil para o aluno, porque ele tem ali uma sequência. E o aluno pega o material, vou estudar crase hoje, amanhã vou estudar morfologia. Ele não tem uma sequência. E uma matéria puxa a outra dentro da língua portuguesa, não somente, mas dentro da matemática, dentro do raciocínio lógico, dentro da Constituição, né? Você vai estudar direito constitucional. Se você seguir a ordem, vai ficar muito mais fácil de você entender os direitos políticos. Como se compõe a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, entendeu? Isso é importante. E construindo, consolidando uma base para o alicerce para poder continuar, né? Principalmente nessa questão da crase, não saber feminino e masculino é essencial. 90% das questões você resolve ali só sabendo que ele é feminino, você já... Se você vê que é masculino, em tese, você já até eliminaria e conseguiria eliminar. E com relação... Quando a gente vai fazer uma prova, vamos dizer que a pessoa já está estudando há um tempo, vai fazer uma prova da CESP. Você acha que o ideal é ela fazer só questões CESP para entender a linguagem da banca? Ou, como aquelas questões são repetidas e provavelmente não vão cair de novo, embora algumas repitam, é bom que ele faça uma variedade de questões, compondo com outras bancas,
Como é que você... Vamos dizer que a pessoa já está fazendo esse estudo, está seguindo a ordem. Abriu o edital, ela já está ali num intermediário, fazendo 70%, 80%. Aquele pós-edital, o ideal é ela fazer só questões daquela banca, ou você acha que é bacana ela fazer um mix com todas as bancas? Como é que você... Qual dica você daria para o cara que já está um pouquinho mais avançado? Legal. Quem vai para a guerra tem que conhecer seu inimigo. Quem vai para a guerra tem que conhecer seu inimigo. Se o Brasil for enfrentar os Estados Unidos, tem que saber quais as armas que ele usa, como que ele vai trabalhar. É a mesma coisa quando você vai fazer um concurso. Você tem que focar no seu inimigo. Você não vai focar em um outro país. Então, o que eu quero dizer? Eu estou contextualizando para que vocês entendam melhor. Se eu vou fazer uma questão, uma prova da CESP, eu tenho que fazer questões da CESP. Ah, mas eu quero fazer outros. Não, você só vai fazer outros. Por exemplo, sabe o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, que é a banca Selecom. Ela tem poucas provas, em vista de muitas outras bancas. Aí você já fez todas as provas? Não tem mais? Procure agora uma banca parecida. Legal? Porque isso já responde a dúvida de muitas pessoas. Ah, mas se não tem prova, faz só aquelas que tem e vai fazendo outras. Mas, por exemplo, CESP tem milhões. Eu, por exemplo, tenho um e-book com 700 questões da CESP separado por assunto. Só questões de coerência, só questões de crase. Você vai pegar aquilo ali e vai separar a matéria, separar as questões por matéria e vai treinar, porque você tem que conhecer como que ela cobra a crase. A CESP tem um jeito de cobrar a crase. A matéria é a mesma? É, pessoal, para de falar assim, eu quero estudar crase para a CESP. Não, a matéria é a mesma. A pergunta é diferente. A forma de perguntar é diferente. Porque a pessoa fala assim para mim, eu quero uma redação para tal concurso. Não, meu filho, a redação é padrão. Você tem que ter lógica, tem que ter coerência, tem que ter concatenação. Agora, o modo de corrigir da banca que é diferente. Tem banca que vai mais para o lado da gramática, dá mais pontos para a gramática. Tem banca que dá mais pontos para quem obedeceu ao conteúdo. Então, você tem que entender o inimigo. Entender o inimigo fazendo provas. E fazendo bastantes questões. E dica, novamente, separe as questões por assunto. Se você não comprou um bom material, você mesmo pode fazer isso. Tá? Você vai para um PCI Concurso da Vida, baixa lá 100 provas e começa a separar as questões. Questões só de vírgula. Mas, Léo, mas aí eu vou perder tempo. Aí você tem que ter dinheiro para pagar. Só que quando você vai pagar um cursinho, você acha caro. Se você acha caro, você tira o tempo e faça isso. Aí uma semana, 2 semanas, você consegue pegar 100 provas e separar por assunto e vai treinar. Você mesmo cria o seu material. Porque o foco de eu estar aqui, não estou falando que você tem que comprar o meu material, o material de X, tanto faz. Você tem várias estratégias hoje de poder estudar sozinho, só que é meio complicado. Na verdade, a opção do cara estudar sozinho é o que eu sempre falo, o material tem. É o tempo que ele tem disponível para estar identificando e buscando esses materiais gratuitos, selecionando e verificando a qualidade do material. E bem ou mal, esse tempo que ele perde é um custo, né? Ele pode não ser um custo monetário, mas é um tempo que ele está deixando de estudar e pode refletir isso na prova. Então ele tem, que nem você falou, ele vai ter que pesar e entender o que ele consegue e o que ele não consegue. É possível, mas a ideia aqui é a gente tentar acelerar esse processo para ele chegar numa aprovação um pouco mais rápida. Bom, você tinha falado que a gente ia dar uma dica aqui para a gente conseguir acelerar o português. Como que a gente faz, então, para o cara aprender português da melhor maneira possível? Aquela dica para arrebatar, assim. O que eu falei, que é a própria questão da em si, ordem. É a ordem Claro. fundamental e a maioria não segue isso, tá? Tá. E olha, agora uma estratégia para você fixar o conteúdo, que eu sempre falo, é você pegar a matéria, por exemplo, fonética. Começar por fonética. Você vai pegar a matéria, vai assistir aulas, vai ler material, fazer um resumo e vai para questões. Você vai criar 5 simulados. Certo? 10 questões, tal. E vai dividir a matéria. Por toda a língua portuguesa, gente, toda a matéria, não só de língua portuguesa, de qualquer uma, ela tem os seus tópicos, subtópicos. Por exemplo, dentro da fonologia, você tem a parte de dígrafo, você tem a parte de encontro consonantal, e você tem a parte de quê? Você tem a parte dos encontros vocálicos, que é o ditongo, tritongo, e você tem que saber isso. Olha só que interessante. Por exemplo, a CESP da vida. Íamos. O I é acentuado por ser por ser um hiato, por exemplo. Aí a banca, o pessoal fica, mas íamos é um hiato. Tá vendo? Mas aí caiu na terceira. Você tem que saber o que é hiato.
Se eu falasse assim para você, série é acentuado. Aí cai lá assim para você na cesta. Acentuou-se a palavra por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tem gente que não sabe o que é ditongo crescente nem ditongo decrescente. Está lá na fonética. Embora a banca não cobre ali fonologia, mas você vai precisar. Por isso que eu falo, você tem que primeiro dominar para depois focar na banca. Porque senão você vai apanhar. Entendeu? Olha um outro exemplo. A palavra país deve ser acentuada por ser um hiato? Não, porque eu posso ter a palavra paz. Então, às vezes, a banca trabalha com a contextualização. Quando ele fala a palavra deve, ele está falando, só existe aquela palavra, ela é obrigatória e você leva tinta por não ter um estudo fonológico. Então, segue a ordem, gente. Fonologia, aí vai separação, aí vem acentuação gráfica, depois formação de palavras, ortografia, uso do hífen. Existe uma cronologia correta. E como é que eu vou gravar qualquer conteúdo? Você só vai trabalhar teoria, resumo e exercício. Uma dica bem legal. Para cada exercício, para cada questão, você deve explicar as alternativas. A maioria dos alunos não explica a alternativa. Ele pega aqui a gramática, vai lá para a questão, por exemplo, 30. 30 deu letra C. Acertei. Vamos para 9 agora, 31. Nossa, acertei. Só que ele não explica as outras. Gente, exercício é uma das melhores formas de você fixar o conteúdo. Desde que você saiba estudar. Aí você vai lá e explica a letra A, explica a letra B. O que você está fazendo? Você está estudando por meio de questões. Então, olha o que eu estou fazendo para você. Eu estou mostrando para você o norte de como que você pode estudar e dominar português. Agora, se você quer pular etapas, fazer do seu jeito, estudar em cima de edital, sem saber nada, vai sofrer mais, entendeu? Eu acho que aí você falou várias dicas, mas duas eu ressaltaria, que é primeiro o estudo mais ativo da questão, que você está entendendo por que uma está certa, explicando o erro das outras, você está treinando 5 conteúdos, muitas vezes, dentro de uma questão. E uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante, quando a gente acentua a proparoxítona, todas são acentuadas, e algumas paroxítonas, dependendo de como a banca divide, ela vai entender que aquela é uma proparoxítona ou uma paroxítona. Então, entender a banca é importante também para você entender a linguagem, a forma como ela entende a divisão daquela palavra. Isso serve para outras matérias também. Qual que é o conceito que ela entende, de qual doutrinador. Então, estudar pela banca é legal por causa disso, a gente entender a banca, né? Pô, Léo, eu queria abrir para você falar as suas considerações finais aqui, deixar o recado, apresentar o seu canal para o pessoal, que eu acho que é um canal muito legal de português, os 5, né? Fala um pouquinho aí do seu canal e fala as suas considerações finais aí. Gente, ó, legal, estudem, agarrem, tá? Seguem aí os canais tops aí, os canais que estão bombando, que estão começando, porque tem muito canal bom começando agora, com conteúdo de qualidade. Não deixem de estudar. Eu não vou divulgar os meus outros Instagrams, só vou te falar do Português Play. Agora, para ajudar vocês, entra lá no divulga, pode. Divulga aí, pode falar. Não, eu vou focar aqui só em um que vai ajudar eles. Vai lá para o meu site, Português Play. Você vai estar. Eu estou liberando um curso de sintaxe durante 14 dias. 14 dias. Vem com aulas teóricas, vem com questões comentadas, vem com material em PDF, vem com 50 questões comentadas lá para você baixar, vem com dicas dentro, vem sujeito, predicado, objeto, aposto, vocativo, adjunto, adverbial, complemento nominal, agente da passiva, predicativo, toda a parte da sintaxe. Eu estou liberando, até para você conhecer o meu método. Só entrar lá no nosso site, Português Play, chegou lá, você vai lá, curso gratuito, tá bom? E, professor, pessoal, muito obrigado pelo convite, viu? Valeu mesmo. Não, imagina, você é um parceiraço. Então, antes de eu me despedir, queria falar, a gente fez um concurso sorteando um curso. Então, quem ganhou foi o @emerson.martins, o @hbl_eduardo, o @Gilson Rodrigues, Camila Costa, H no final. A gente vai mandar um inbox para todo mundo. Queria agradecer de novo o professor. Sei que está corrido para todo mundo, edital na praça. E é bacana você ter tirado um tempinho para conversar com a gente.
Me coloco à disposição porque o professor precisar. O professor já é um parceiro meu aí de outro projeto. O que o professor precisar pode contar comigo para divulgação. Enfim, brigadão. Espero que tenha aí um bom final de semana, professor. E deixa eu falar, que, ó, depois, se você quiser, pode sortear uma no seu canal, tá bom? Pode sortear. Fechado. Pode sortear. Combinado. Aí, manda para mim o endereço que eu já envio daqui, tá bom? Combinado, combinado. Valeu, professor. Falou, Abraço para brother. todo Até mundo. mais.